Olá amigos, aqui quem está falando é o Leverson Farias Lamunier Costa, sou PhD em Física pela Unicamp, eu sou construtor, eu sou PhD em Física pela Unicamp, com pós-doutorado em Economia pela FEA-USP, eu sou construtor da Teoria Econômica Quântica, o santo grau da economia, né, a teoria que provou para o mundo que a economia está mal fundamentada desde a sua premissa maior lei da oferta e demanda, que ela prova que toda a estabilidade econômica do preço e da moeda está justamente em alta inflação, que é baixa desinflação, que é baixa taxa de juros. Então digita aqui no YouTube Leverson Costa, que vai elencar uma série de vídeos eu fazendo essas explicações. Bom, mas a teoria econômica quântica, que é uma teoria semiclássica, ela também está provando a origem do universo, né? A força entrópica, buracos negros, a teoria da inflação cósmica, tudo isso, né? Ela explica com muita propriedade. E o que eu vou falar nesse vídeo agora é sobre como que a gente consegue encontrar essa constante de estrutura fina, essa misteriosa constante de estrutura fina, essa razão 1 sobre 137. E é o que eu vou mostrar para vocês. E a gente nunca esquece o poder do sinal, o poder do sinal, o poder do sinal, viu pessoal? Então aqui é o poder do sinal. Então a gente tem que começar, aonde surge esse número 137? A gente tem uma coisa chamada, vou começar aqui, ó, Cabala. Cabalá, tá vendo essa palavra? Cabalá, ela tem valor 137. A Cabala. Mas o que é Cabala? O que é Cabala? Eu tenho um livro aqui, eu sou cabalista também. O que é Cabala? Cabala é um sistema simbólico através do qual passa-se a compreender o universo, porque essa constante está ligada ao universo, à compreensão do universo, como macrocosmo e o ser como microcosmo. O que é a Cabala? Cabala também é a interpretação espiritual da Bíblia, a compreensão do funcionamento interior das coisas. Então, entendeu? Vamos olhar para cá. Então, por isso que Feynman, Pauli, fala desse número 137. Feynman e Pauli era judeu. Então o segredo aqui é a gente saber da onde vem esse número 137, como que ele aparece aqui, nessa razão 1 sobre 137. Então o que é essa constante de estrutura fina? É a constante física que caracteriza a magnitude da força eletromagnética, ou seja, a força eletromagnética é a força que controla como as partículas elementares interagem. Então existe essa força mínima que existe entre essas partículas para controlar essas partículas. E alguns cientistas têm sido levados a pensar se essa constante 1 sobre 137 tem significado matemático próprio, tal como o π, que é a razão entre a circunferência de um círculo e seu diâmetro. Olha, então o que eu vou mostrar para vocês é que essa razão 1 sobre 137 ele está ligado à área. Porque o π tem a ver com o tamanho de uma circunferência e o tamanho de um diâmetro. Então esse 137 tem a ver com a área do universo, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, entendeu? Então o que significa também mais sobre a teoria dessa constante de estrutura fina, que quem descobriu ela foi Arnold Sommerfeld. Ela é fundamental para a mecânica quântica e a teoria da relatividade, e sua precisão é essencial para a modelagem de átomos e reações químicas. A constante de estrutura fina também é utilizada em cosmologia para entender a formação das estrelas e a evolução do universo. Só para você ver. Então ela está ligada também à compreensão do universo. Correto? Então o negócio aqui é essa força de interação entre as partículas. Então que força é essa? Uma força elétrica. Não é à toa que você vai ver que aqui nessa misteriosa constante de estrutura fina aparece um E ao quadrado. Aonde tem E ao quadrado? A força elétrica. Q1, Q2. Dividido pela distância ao quadrado,
que é essa equação 1 sobre x ao quadrado. Esse aqui é o gráfico da força elétrica, certo? O gráfico da força elétrica, só que x ao quadrado também é uma área. Também é uma área. Ó, a circunferência é a área do círculo. E esse círculo tem um diâmetro também. Então, ao mesmo tempo que eles acham que o π está ligado à circunferência e ao diâmetro, ou seja, uma concepção de área, porque o 137 ele vai ser uma área, porque ele está ligado aqui, x ao quadrado, uma área quadrada. Então vamos lá. Então veja, a gente tem que entender o seguinte, o universo está expandindo de forma desacelerada, como eu já falei em vídeos anteriores. Então a origem do universo é daqui para cá, porque o movimento desacelerado é daqui para cá. Veja o sinal do corpo em queda livre aqui no centro do gráfico, aqui no centro do gráfico. Que daqui também é o gráfico da força gravitacional e da força elétrica, entendeu? Olha aqui, no centro do gráfico. E acelerado de baixo para cima. E isso daqui, x ao quadrado, é uma indução matemática. Que é proporção de Galileu, que já falei em vídeos anteriores, que eu não vou falar aqui agora. Então veja, então a origem do universo, se você observar, aqui é uma área, aqui é outra área, já é uma área maior, aqui já é outra área maior, aqui já é outra área e assim por diante. Então o universo está desacelerando, ele está num processo de desaceleração. Até ele vai chegar no momento que o universo, ele chega no momento que ele cai numa colinearidade inflacionária, uma colinearidade, um gráfico desse tipo, tá vendo aqui? Tá vendo? Daqui é colinear, chega um momento que todos os pontos estão no mesmo plano, ou seja, um valor aqui, vamos supor, de 10 é a mesma coisa de um valor de 100. Então cai numa colinearidade inflacionária que a gente vai chamar de uma constante. Uma linha de tendência. Uma constante. Não muda mais. Ou seja, um valor de... Vamos pegar um valor de 8 aqui, esse 8 aqui, é a mesma coisa de um valor de 1000. E isso é uma constante. Então esse 137, ele surge daí. Porque tem a ver com a formação do universo. Uma área. Então veja... Então, voltando para cá. Então, você tem o alfa, essa constante alfa, chamada de alfa, é o elétron ao quadrado dividido por essa constante aqui, esses valores dessas constantes aqui que eu não vou falar, não precisa aqui, tá? Então, veja, e tudo isso é 1 sobre 137. E aqui, 1 dividido por 137, esse valor muito pequeno, 0,0073. Que é essa pequena força de coesão que mantém essas partículas, essa interação entre as partículas, que mantém essas partículas interagindo. Bom, mas como que eu vou encontrar esse 137? Então veja, eles acham que o π tem uma relação com é a razão entre a circunferência dividido pelo diâmetro, certo? Só que uma circunferência, ou um círculo, ele tem uma área. Πr ao quadrado. Dividido pelo diâmetro dessa área. Então, no final, entendeu? Então, é com R ao quadrado sobre... Então, você tem um R lá em cima. Então, tem ideia de espaço, de área. Então, o 137 também vai ser isso. Por quê? Porque se essa força que está interagindo entre duas partículas, vamos pensar entre duas partículas, por isso que é E ao quadrado, força elétrica é duas partículas dividido pela área, ou pela distância entre elas. Então, quem que é esse x ao quadrado? O x é a inflação, vamos chamar a teoria da inflação cósmica, e x ao quadrado é a área, uma área quadrada. Uma área quadrada. Portanto, para eu encontrar esse 137, esse x, para eu encontrar esse 137, esse x tem que valer 11,705. Aí eu elevo 11,705 ao quadrado, eu tenho o quê? 137. Bom, mas peraí. Isso 11,705 é o carbono 12, é o poder do sinal, carbono 12. O que é o carbono 12? Vou passar aqui um vídeo do Sérgio Sacani, só para você ver o que ele fala. Ó. Dividido 1 sobre 137, que dá 0,00729, tá um monte de número aqui, é o seguinte: se esse número fosse menor ou maior, as estrelas não queimariam carbono. Na hora que explodisse, não teria carbono. E carbono é a origem do quê?
Da vida. Então, por isso que... Tá vendo? Então, olha o poder desse sinal. Isso aqui é aproximadamente o número 12. A vida, essa estrutura fina, 1 sobre 137. Então, olha o número 12, o carbono aqui. É o valor aproximado do carbono. Então, entendeu? Então, e aí, portanto, é isso daí. Esse é o segredo. A origem. Então, você tem aqui, por exemplo, imagine só. Aqui tem duas partículas. Vamos pegar aqui. Você tem duas partículas. Você tem duas partículas. Elas estão interagindo aqui. Duas partículas iguais. E ao quadrado. Aí você tem a distância entre elas aqui. Que é x ao quadrado. Só que esse x ao quadrado é uma área. Então, você imagina uma coisa desse tipo, ó. Entendeu? Aí você tem essa área e você tem a distância entre elas. E quem é essa área? 137. Então, E e E é como que ela está aqui em cima, E ao quadrado. Dividido por x ao quadrado, que é a distância dela. Daqui é x ao quadrado, é a distância dela. Só que daqui é uma área, que é isso aqui. E essa área é quanto? 137. Porque esse x vale 11,705, toda essa área vale 137, onde essas duas partículas estão interagindo. É o campo de interação, essa força eletromagnética que interage. E aí, então você vai ver que para esse valor x igual a 11, ele está aqui, ó, para x igual a 11, vou aproximar aqui, para x igual a 11 ele está aqui, já viu? Está aqui, ó, já entrou numa colinearidade inflacionária, ou seja, então entrou numa constante. Então, tanto faz 1 sobre 137 é a mesma coisa de 1 sobre 500, porque já entrou numa constante, o universo entrou numa estabilidade. Por isso que eles falam que esse número 137 está ligado também à estabilidade do universo, ou seja, uma colinearidade. Justamente isso. Esse é o significado desse número, entendeu? E aí o mais interessante é que eles falam aqui também, ó, que o carbono, né, esse carbono 12, ele é a unidade de referência, 1 sobre 12, ele é a unidade de referência, né? O carbono 12 ele é usado como padrão para massa atômica, né? Porque o carbono 12 é a massa desse carbono, que tem 6 prótons, 6 elétrons. Então ele é unidade de referência, 1 sobre 12. 1 sobre 12, tá vendo? O que é 1 sobre 12 nesse gráfico? Onde eu encontro 1 sobre 12 nesse gráfico? Entre 3 e 4. Se eu integrar essa função 1 sobre x ao quadrado, ela é 1 sobre x. Então, se eu pego 1 dividido por 3 menos 1 dividido por 4, eu tenho 1 sobre 12. Eu tenho 1 sobre 12. Pode fazer a conta aí, porque dá 0,0083. Então, é justamente aqui. Ele está aqui, ó. Que é a área sobre a curva. Então é como que você vê que essa massa, essa unidade de massa padrão do carbono, 1 sobre 12, é como que ela é uma desinflação que está entre 3 e 4. 1 dividido por 3, menos 1 dividido por 4, ou seja, a área sobre essa curva, esse intervalo aqui. Justamente isso. Então essa é a origem do número 137, não, gente? Essa é a origem do número 137, tá aí, ó. Olha que coisa linda. Então esse 137 está associado à expansão do universo, à área do universo. Está associado à expansão do universo, à área do universo. Então é uma área quadrada. Então você vai ver, ó, aqui o universo expandindo. Aqui era a área do universo, na origem do universo. Aqui passou mais um certo tempo, é a outra área, o universo expandindo, uma área quadrada. E aqui, e assim vai formando áreas quadradas. Só que você pensa esse universo, a concepção que nós temos do universo é que ele é aproximadamente um retângulo. Bom, mas se você olhar para a sequência de Fibonacci, ela é um retângulo, só que ela é uma somatória de quadrados, de área quadrada. Então é justamente isso. Então isso acaba sendo ter um perfil de uma sequência de Fibonacci. Um perfil de uma sequência de Fibonacci. Isso aqui. Então, isso, o mais interessante, gente, é justamente isso, porque 1 sobre 137 é a mesma coisa de 1 sobre, aqui ó, 1 sobre 11, vamos colocar aqui 1 sobre 12 ao quadrado. Você vê ó, que 1 sobre 12 já cai numa colinearidade, ou seja, uma constância. Ele entra, estabeleceu, estável,
Então 1 sobre 137 é a mesma coisa de 1 sobre 500, que cai numa colinearidade inflacionária. Então esse é o significado dessa constante. Justamente isso. É isso daí. Então o poder do sinal, cara, carbono 12, que deu origem à vida, ele fala de queima estrelas e tudo mais, né? Porque tem a ver com isso daí, a compreensão do universo, as interações, formação de estrelas, justamente ele fala de formação de estrelas, isso aqui tem a ver com formação de estrelas, justamente. Ele fala do carbono 12 das estrelas. Você viu o que o Sérgio Sacani falou aqui? Vamos repetir o que ele fala aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Que eles ligam o 1 sobre 137 a um número puro, ao número mais importante do universo. Não era o 42? Né? Qual a resposta para tudo? A resposta para tudo é 1 sobre 137. Porque é ele. Se fosse um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, não queimaria carbono. Sem carbono não tem vida. Então essa é a explicação básica da constante Summerfield. Percebe a habilidade? Entendeu? Justamente daí. É isso mesmo. Formação das estrelas. Então tá aqui o sinal de 12. A força. Então você vai observar, na medida que o X está aumentando, à medida que a área está aumentando, o que está acontecendo? Essa força está diminuindo. Essa força está diminuindo, portanto, é como que já não existe mais força atuando na expansão do universo. Então entrou numa colinearidade de expansão do universo. E, portanto, 1 sobre 137 é a mesma coisa de 1 sobre 500. Entendeu? Ou seja, você olhar uma inflação de 12% é a mesma coisa de uma inflação de 500%. Então a teoria econômica quântica, o santo grau da economia, ela explica aqui os fenômenos de interferência quântica, de efeito Casimir, flutuações quânticas, essa coisa toda. Ela está explicando a origem do universo. Veja que daqui é a intensidade laser, né? E o laser é um fenômeno quântico. E essa intensidade, ela cai 1 sobre x ao quadrado. Por isso que você vê um sinal do corpo em queda livre aqui no sinal. Aqui, ó. Ele é isso. Então, isso aqui é esse sinal no centro desse gráfico. É esse gráfico mesmo. Que coisa linda, hein, gente? Que prova poderosa, original. Não existe isso na literatura científica, essa prova. Não existe. Isso daqui é pura originalidade. Isso daqui é original. Né? Olha que é bonito isso daqui repetir, tá vendo as duas cargas aqui, ó, a distância entre elas, por isso que é E ao quadrado, esse aqui, ó, mas é a força elétrica, vou chamar E ao quadrado, a distância dela, ou seja, x ao quadrado, mas ao mesmo tempo x ao quadrado é uma área quadrada. Aí você faz isso, essas cargas estão interagindo numa área quadrada que vale 137. Ou seja, associada à expansão do universo, tudo isso que eu já falei. E aqui, para finalizar, a palavra Kabbalah, que tem a ver com você conhecer, compreender o universo, a Kabbalah é isso, ela tem valor 137. Por isso que Feynman, a judeu, fala do número 137, Einstein também, Pauli também fala, e vários outros cientistas falam desse número 137. Inclusive Arnold Sommerfeld. Obrigado.